Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa quarta live do Esquenta Masterclass. Na live de hoje, eu e o Fabrício vamos falar sobre o direito da saúde como um nicho promissor. Nós vamos contar para vocês o que tem dentro do direito à saúde que torna ele um nicho ainda pouco explorado e, portanto, cheio de oportunidades para você, advogado, que quer se especializar. Hoje, então, o nosso encontro vai ser imperdível. Se você não sabe o que é o direito da saúde, ou se você sabe, mas quer conhecer um pouco mais as especificidades, se você não sabe em qual frente do direito da saúde atuar, ou então se você não sabe se essa área é para você, essa live é. Nessa live nós vamos contar tudo sobre o direito da saúde, nós vamos mostrar os detalhes, se dá para ganhar dinheiro, como que você precisa estudar, se atualizar, se especializar, se tem alguma indicação de doutrina, enfim, uma série de coisas muito específicas da área do direito da saúde que nós vamos abrir hoje para vocês o jogo. Então, vou pedir para vocês já deixarem o like, apertarem aí no aviãozinho para compartilhar com os amigos, porque conhecimento bom a gente tem que dividir com as pessoas, tem que informar todo mundo, e a live de hoje vai ser desse tipo de live. Antes de começar, eu queria contar um pouquinho sobre o IGEDES. Eu, a Alexandra e o Fabrício decidimos criar esse instituto, o Instituto Jurídico de Estudos em Direito da Saúde, porque a gente quer furar a bolha. Nós queremos quebrar paradigmas e ajudar você que é jovem advogado e que tem tantas portas fechadas por falta de experiência. A gente quer estender a mão para você, advogado de carreira já mais experiente, mas que está mudando de área e não sabe como fazer as coisas, que tem muita dúvida. Enfim, nós queremos alavancar a sua advocacia, nós queremos ajudar você a crescer profissionalmente através da advocacia especializada, através do direito da saúde. Quero lembrar que dia 11, quinta-feira agora, nós vamos ter a nossa Masterclass. Nessa Masterclass, nós vamos contar um pouco mais sobre o direito da saúde, nós vamos trazer conteúdos exclusivos, então já se inscreve, o link tá lá na bio. Nós vamos também contar um pouco sobre o nosso... nós vamos contar todos os detalhes do curso. Nós vamos dizer os valores, nós vamos dizer as formas de pagamento, nós vamos contar sobre os bônus, e tem muito bônus bom. Nós vamos mostrar a ementa, enfim. Se você se interessa por essa área, eu sugiro, vai se inscrever. A Masterclass, ela é gratuita, ela vai acontecer às 19 horas lá no YouTube. Mas, apesar de gratuita, é necessário que você se inscreva. E quem se inscreve ganha um presente. A gente está dando um e-book também gratuito, com conteúdo e com modelos sobre as ações contra os planos de saúde. Então, não dá bobeira não. Vai lá se inscrever. Muita gente já se inscreveu. Muita gente está gostando do e-book. Então, vai conferir, garanta a sua vaga e a gente se vê lá na Masterclass. Lembrando também que depois da Masterclass a gente vai abrir para as inscrições no nosso curso. Então, fica ligado, acompanha a gente aqui, fique até o fim dessa live que nós vamos trazer muitos segredos sobre o direito da saúde. O Fabrício já entrou, vou convidar ele, e aí enquanto ele entra eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Pasqualini, eu advogo aqui em Brasília, sou cofundadora do IGEDES, tenho pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar e uma especialização em Direito da Medicina. Já convidei aqui o Fabrício, live. Lembrando, gente, que a participação de vocês pelos comentários é essencial para deixar a live a cara de vocês, viu? A gente para vocês. Oi, Cheguei. Fabrício! E aí, vamos lá. Mais uma live. Hoje vai ser bacana, gente. Hoje vai ser legal, a gente vai contar detalhes, né, Fabrício, da nossa experiência com o direito da saúde. Claro. É isso aí. Compartilhar tudo.
Pois bem, queria começar falando que o direito da saúde, ele não é só direito médico, tá, galera? O direito da saúde, ele também é direito médico, mas ele tem vários outros braços. Então, se de repente você não se identifica com o objeto do direito médico, você pode se identificar com o objeto do direito farmacêutico, do direito odontológico, do direito veterinário. Tem uma série de outras frentes dentro do direito da saúde. Aqui no IGEDS a gente está trazendo esse curso exatamente para mostrar isso. É mais um paradigma que nós queremos quebrar, mais um mito, né? E mostrar e mostrar para vocês que o direito da saúde é fantástico justamente porque ele tem essa variedade de demandas, ele te possibilita atuar em várias frentes, defendendo o paciente, defendendo o profissional da saúde, atuando em clínicas, hospitais, em planos de saúde. Até a Alê fez já uma live sobre isso, né? Acho que foi quinta-feira. Uhum. Pois é, então, o direito da saúde eu gosto muito. Eu comecei por acaso, não sabia o que eu ia fazer, tinha acabado de sair da faculdade, estava um pouco perdida, e esbarrei no direito da saúde, entrei assim meio sem querer, meio perdida, e hoje é a minha área favorita, eu sou apaixonada pelo direito da saúde. Pois é, André, você tem muita gente que acha que, como a gente fala de direito médico, é só em coisas assim, erro médico, CRM, e ficar muito nichado no médico especificamente. Mas, na verdade, a gente tem aí diversos ramos, diversas áreas, inclusive o nicho do nicho. Por exemplo, nós somos especializados no escritório em pacientes. Eu sou especializado em pessoas com doenças raras, por exemplo, mas um outro colega pode ser especializado no paciente idoso, por exemplo. Então, assim, dentro dos próprios nichos tem várias subdivisões, tem vários fatores ali que você pode seguir, até por uma questão de afinidade, de interesse, né? Então, assim, as oportunidades e as possibilidades são infinitas, assim, a gente tem para vários ramos e está cada vez mais crescendo. Né, principalmente aí com as mudanças que a gente tem de tecnologia, de relações de pacientes, de novas, até mesmo novas profissões, novos tratamentos surgindo. Então, assim, está sempre mudando, sempre alguma coisa nova acontecendo e os nichos aí são diversos, né? Tem muito rumo para caminhar para quem quiser. É verdade, tem para todo gosto, né? É verdade, é verdade. Não, e assim, como você bem falou, né? Da parte até dos profissionais de saúde, né? Eu e a Alexandra, a Andressa também está entrando nessa, daí também a gente fica nessa, sempre se posicionando nessa questão da importância dos termos usados, assim, né? Então a gente sempre fala, será que direito médico é o termo mais adequado? Não seria interessante, talvez, direito dos profissionais de saúde, por exemplo, né? Alguma coisa que englobasse mais ali. Até termos técnicos também, como o erro médico, por exemplo, não é só do médico, né? É de profissional de saúde. Então, às vezes, pela terminologia, quem está chegando agora, quem ali está se ambientando nessa área, acha que ela é um pouco mais restrita e, por consequência, saturada. Mas, na verdade, não é bem assim. Quando a gente vai vendo, a gente vê como dizem, né? Realmente é um grande oceano azul. Inclusive tem também, com relação a essa diferenciação de termo, tem a judicialização da medicina e a judicialização da saúde, né? Eu acredito que as pessoas elas se apegam... Exatamente. Eu acredito que as pessoas se apeguem muito a essa questão do médico e aí acabam realmente fazendo essa confusão. Mas não, gente, tem espaço para todo mundo. E mesmo na área do direito médico ainda tem muito espaço para ser ocupado, né? É uma área que está começando a chamar a atenção, acho que do ano passado para cá, né? Do ano retrasado, talvez. E diz que tem muito ainda para ser explorado. As demandas são crescentes. Tem até anotei aqui ó, o dado do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou ler aqui para não errar. O relatório da Justiça em Números de 2019 concluiu que somente em 2018 foram registradas 2.228.531 demandas judiciais de saúde no Brasil. Aí, desse montante, desses mais de 2 milhões de demandas, 694 mil
Mais de 694 mil foram só contra planos de saúde. Mais de 550 mil foram de fornecimentos de medicamentos pelo SUS, ou seja, não está incluso aí questões de rol de ANS. Exatamente. E mais de 100 mil processos relacionados a erro médico e mais de 37 mil sobre os serviços hospitalares. Então, assim, não tem para onde fugir, não tem como dizer que está saturado, porque com esses números astronômicos, não tem profissional suficiente, especialmente o profissional especializado, que é um outro ponto que a gente também tem que tocar, né, Fabrício? É verdade. E esses números, eles mostram também o quanto que tem de demanda, o quanto que tem realmente de mercado para se atuar, e o tanto que realmente é uma área que vai ganhando cada vez mais evidência, em especial, pessoal, por conta até mesmo da pandemia, né? Questões de saúde, direito à saúde, direito de vacinação, de tratamento, de autonomia do paciente, dos limites da atuação médica, questões éticas médicas, e assim vai, nunca esteve tão em evidência, né? A gente vê isso no jornal, não é uma coisa que a gente via normalmente, né? Em jornal a gente via normalmente discussões assim, um erro médico muito crasso, de uma situação muito fora do comum, uma coisa assim muito, como é que eu posso falar, muito extremada, que normalmente viraria ali uma notícia, né, um óbito, alguma coisa do tipo, mas não, a gente vê aí discussões diárias sobre saúde em todos os seus aspectos, com a vacinação, por exemplo, como é que funciona a vacinação e tal. Então, assim, são muitas coisas, são muitos temas aí, né, que podem ser debatidos. E como a Andressa bem falou, né, no nosso curso, a gente não pode falar ainda em ementa, né, Andressa? Mas no nosso curso a gente teve todo um segredo. Dia 11, gente. A gente teve todo um cuidado de realmente elencar matérias e debates e conteúdos que normalmente não são debatidos. Eles normalmente são muito nichados, no sentido assim do acesso mesmo da doutrina e das discussões acadêmicas, assim. Então a gente, como a Andressa falou, a gente está realmente querendo estourar bolhas, né, quebrar esses paradigmas e expandir um pouco mais o debate dessa matéria, né, porque, como eu falei, não é só CRM, não é só médico, a gente tem vários outros nichos aí. Só, como eu te falei, só de ver as notícias, a gente já viu tanto de coisa que se tem para discutir, para se trabalhar. Você pode trabalhar com a Anvisa, você pode trabalhar só com o SUS, você pode trabalhar só com farmacêutica, você pode trabalhar só com o paciente, e assim vai. Então, assim, os caminhos são inúmeros. E a gente tenta abarcar bastante desses nortes aí no nosso curso. Então, a gente tem uns módulos bem diferenciados, né, Andressa? Assim, inclusive tratando aí de grupos marginalizados e grupos vulneráveis que normalmente são invisibilizados e não são discutidos tão abertamente. No mundo acadêmico, até que sim, porque realmente a academia ela engloba bastante, mas entre os cursos de formação a gente não vê tanto assim esse tipo de discussão. Então, dá até vontade de contar tudo, né, Andressa? Mas não pode, né? Dá, nossa, já tô aqui. Será que eu dou algum spoiler? Tô me controlando. Ó, gente, para quem viu os stories aí do IGES recentemente, eu dei uns spoilers aí, viu? Foi mesmo. De vez em quando a gente solta alguns spoilers aí. Os spoilers que eu dei lá, para quem não viu no Stories, é que a gente tem alguns bônus bem legais aí, que estão preparados, né, André? São uns bônus bem legais, e que tem 2 bônus que são exclusivos para os primeiros alunos, né? Então a gente vai ter aí uma bonificação exclusiva para quem chegar primeiro aí. Mas dia 11 a gente conta, né? Dia 11, eu vou ter que segurar minha boca aqui para não contar, porque eu sei que as pessoas vão gostar muito, porque a gente traz esse viés de ajudar o próximo, e mesmo até nos bônus a gente pensou nisso, em formas de ajudar os advogados a crescerem na área, terem segurança para já saírem do curso atuando, né? Aí, ó, já fica a dica. A ideia é essa, é você já sair do curso já com todo o arcabouço, tanto teórico, técnico, quanto inclusive as ferramentas, né? As ferramentas práticas para você já sair, assim, já sair dali do curso atrás do seu primeiro cliente já, né? Mas eu queria comentar, Andressa, uma coisa interessante que você falou dos números aí. Eu vi um patrocinado hoje, inclusive, de uma advogada que inclusive admiro pra caramba, não sei se pode falar o nome dela aqui, mas que ela fala que a cada 1 hora 3 médicos são processados no Brasil, né? E isso realmente é uma crescente, e a gente vê essa discussão em diversos
congressos, diversos eventos, que fala do aumento dos processos contra médicos e tal. Repetindo, o direito à saúde não é só médico, a gente tem diversas outras áreas, mas a gente vê esse crescimento em relação a essa categoria. E isso é mais um fenômeno que justamente demonstra a necessidade da especialização do advogado, da necessidade que o advogado ele realmente tenha de se especializar, de ter conhecimento técnico específico da área. A gente já discutiu em outras lives aqui, falando sobre como que você ser um generalista atuando dentro do direito médico pode prejudicar, inclusive, a sua atuação profissional. Você que é um civilista, você tem certas ferramentas, afinal, o direito médico e da saúde, ele usa de ferramentas tanto do civil quanto do consumidor. Então, você sendo só um civilista, só um consumerista, você não vai ter realmente ali o know-how, né, o conhecimento técnico específico das particularidades dessa matéria, né? Então, assim, a gente vê que são ações que estão acontecendo, estão chegando, estão crescendo, e a demanda a oferta, né, de advogados, de profissionais especializados na área não está acompanhando essa demanda do mercado. E o mercado exige isso. O judiciário está se tornando cada vez mais exigente e cada vez mais realmente cobrando mesmo do profissional a sua tecnicidade, a sua precisão, o seu conhecimento para você realmente fazer uma ação direito. Porque assim, pessoal, você fazer uma ação sem realmente ter a certeza, sem realmente saber como achando que se baseando ali numa coisa mais geral, você consegue fazer o específico, e principalmente, né, nessa nossa área, os prejuízos podem ser nefastos, porque, querendo ou não, a gente está lidando aqui muitas vezes com vidas humanas. Então, às vezes, aí você entrando com uma ação errada, você não tendo uma capacidade técnica de realmente conseguir uma liminar a contento, a emendar inicial, aí a liminar é negada porque o pedido não foi bem instruído, você eventualmente pode ter realmente uma consequência que pode vir a ser até mesmo o óbito do paciente, ou um agravamento de uma doença, e às vezes agravamentos que são irreversíveis. Então, assim, é uma importância muito grande essa questão dessa atuação mesmo especializada, nichada e técnica do profissional na área da saúde. E isso acaba refletindo também até na qualidade da sua prestação do seu serviço, né? Então, assim, claro que você, sim, enquanto um generalista, como o Fabrício bem falou, você tem competência para atuar? Tem, claro, afinal você é advogado, você aprendeu como iniciar uma ação e etc. Uhum. Porém, as chances de você cometer uma falha, cometer um erro, fazer, de repente, uma ação, uma contestação, uma inicial, que ela carece de algum ponto essencial, se você é generalista, as chances disso acontecer aumentam muito. Então, você precisa realmente se especializar, estudar. Se você tem condição de fazer uma pós, faça uma pós, mas não é essencial. A pós, o mestrado, eles são bacanas, até pelo título, mas para você começar de pronto a atuar, eu acho, na minha opinião, que vale mais você investir numa mentoria, num curso mais rápido, em livros, em doutrinas, né, que também não são muito baratos. Tem até aquele livro do Genival Veloso de França, que é maravilhoso, só que já é mais caro. Os livros do Miguel Kfouri é a mesma coisa. É isso mesmo. Tá na cabeceira da cama. Tá vendo, né? Então, assim, mais vale, se você não tem condições de iniciar agora uma pós, que realmente não é um investimento barato, procure esses outros meios, porque o curso, por exemplo, se ele for um curso de formação que abranja toda a especificidade do direito da saúde, você tem condições, sim, de começar já a atuar da maneira correta, com mais segurança, né? E a mesma coisa a mentoria para quem tem ainda já conhece o direito da saúde, mas tem insegurança em atuar, procure uma mentoria. As pessoas que prestam, que dão mentorias, elas são pessoas que têm experiência, pessoas que conhecem o caminho das pedras, então fica mais fácil, mais tranquilo para você, né? Não, inclusive, para o colega que está começando agora e às vezes saiu da faculdade
e não tem aquela experiência, não sabe ali muito bem para onde ir, o que fazer, e não se inscreveu ainda, por exemplo, na nossa Masterclass, a gente está oferecendo um e-book aí, pessoal, que já tem assim, um material tão bacana que você consegue atuar não só no direito da saúde, inclusive, você já começa a advogar com o que a gente está, né, oferecendo ali de material, né? Dando um spoilerzinho aí, a gente botou no nosso e-book alguns modelinhos ali, algumas orientações de atendimento. Então, assim, quem já recebeu o e-book, nós recebemos uns feedbacks extremamente positivos, a gente ficou bem feliz, porque realmente a gente fez com muito carinho, e a gente fez bem naquele pensamento assim, como que foi quando a gente começou? Quais foram as nossas dificuldades? O que a gente teve de dificuldade? Como que foi? O que a gente precisou que alguém fizesse por nós? E a gente está refazendo agora, né? E assim, esse e-book aí, o pessoal está gostando bastante, principalmente os colegas novatos, recém-formados, eles estão vendo aí que realmente é um material que ajuda muito na atuação da advocacia, viu? Só um spoilerzinho aí para quem não viu ainda. É verdade. Eu lembro que assim que eu saí da faculdade, o meu maior medo, eu não tinha... Eu cheguei a estagiar num escritório aqui em Brasília, mas fiquei pouco tempo. Logo depois fui para um órgão público estagiar, acabei sendo contratada e aí por lá fiquei. Então, eu tive experiência de escritório, com documentação e tudo mais, porém, quando eu saí da faculdade e eu fui pegar as minhas próprias demandas, porque nesse órgão que eu era contratada, eu tinha liberdade para atuar fora, né, atuar sozinha. Então, toda vez que eu ia atuar, eu falava, putz, preciso pegar um modelo disso. Então, vou correr aqui no Google, mas o meu maior medo era pegar um modelo desatualizado, ou um modelo que tivesse faltando alguma coisa imprescindível para minha atuação. Exatamente. Então, até pensando nisso, né, nas nossas inseguranças, a gente proporcionou esse carinho, digamos assim, para vocês em forma de e-book. E só respondendo, Magno, sim, é gratuito. Só precisa fazer a inscrição para a Masterclass que você recebe um e-mail com o link para baixar. A Masterclass também é gratuita também, né? Fica, né? Não custa reforçar também, né? E Kelma, obrigado aí pelo mais um feedback positivo também do e-book, porque realmente a gente fez, na verdade não só e-book, né? Mas tudo assim, até mesmo a ementa do curso, sabe? Todo o trabalho que está fazendo é realmente bem nesse pensamento assim de como que seria se a gente estivesse começando, o que a gente quereria assim acompanhar e aprender assim, né? Porque uma coisa que a gente bate muito aqui, pessoal, é que a gente não está aqui para fazer um papel de glamourizar a área, né? A gente quer realmente nas nossas lives, quem está acompanhando todas as lives vê que a gente realmente tem sempre conversas muito reais, assim, inclusive falando das coisas ruins da área mesmo, que toda área tem. Então a gente não fica partindo de um pressuposto que é tudo um mar de rosas e que todo mundo já sai da faculdade um expert e que é isso, já vai sair pegou diploma, já está cheio de clientes, você vai... Não, a gente está realmente fazendo uma coisa bem com o pé no chão, bem dentro da realidade mesmo, que é o mercado, não só em Brasília, mas no Brasil, né? Mas em especial em Brasília, que é onde a gente está, onde a gente conhece bem o mercado também. Então, eu acho que isso faz um diferencial grande, assim, até para que os colegas, eles realmente tenham me fugiu a palavra. Gente, fugiu a palavra agora. O acolhimento, né? De que, olha, se reconhecer, né? Ser acolhido e se Sim. reconhecer, né? Ter esse reconhecimento na gente, se ver em nós, né? No que a gente está falando, no que a gente está tentando passar também, né? Então, acho que, assim, isso ajuda bastante. Porque eu já fiz, inclusive, uma live com o pessoal do Biomédicos, que foi muito legal, a gente falando justamente dessa glamourização do direito da saúde. Eu lembro. Então, acho que aquela live foi maravilhosa, né? Com a doutora Camila e o doutor Júlio foi fera. Porque que a gente vê assim, como a gente falou aqui, o direito da saúde está cada vez mais em evidência, muito em evidência durante essa pandemia, em especial no ano passado. Então a gente viu aí o tanto de perfil no Instagram, por exemplo, que começou a se vender como especialista, e assim, falando como se você vai começar a atender médico, vai ficar rico em uma semana, e é só ação de muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Calma, gente. Primeiro, vamos falar das pessoas primeiro, vamos se
se capacitar, vamos primeiro um passo de cada vez, o dinheiro ali vem como consequência, mas não é assim, essa coisa linda e maravilhosa, como se fosse tudo um mar de rosas, né? É uma advocacia muito difícil, a gente lida com vidas, a gente lida com pessoas, então, assim, acho que tem que ter esse cuidado e esse passo a passo, assim, e, inclusive, também, com essa proliferação de perfis, a gente viu muito perfil também dando informação que não era tão apurada também. Isso é uma coisa preocupante, né? E aí limitando também, limitando o direito limitando a discussão e trazendo algumas informações que nem sempre eram tão acertadas assim, né? Então são coisas aí que realmente, mais uma coisa que esse curso vem, assim, né? Que é realmente dar esse caminho seguro, né, Andressa? Uma coisa assim, de procedência, você vai saber que ali você está tendo realmente uma informação, uma capacitação adequada mesmo e dentro da realidade, dentro do que realmente é a matéria e a realidade da atuação profissional. É que assim, eu acho até que é por isso que as pessoas acham que direito da saúde é direito médico, porque é uma área que realmente, dentro das dos vários braços que o direito da saúde tem, o do direito médico deu uma despontada por conta dessa questão do dinheiro, né? Que as pessoas realmente é uma fala recorrente em muitos perfis de que o médico ele ganha bem, então ele tem condições de pagar bem um advogado, ele tem demanda para dar para um advogado, então é um dinheiro fácil, é um dinheiro certo, e não é bem assim. Na verdade, eu acho que em área nenhuma, né? Não só no direito, mas em área Exatamente. nenhuma o dinheiro vem fácil. Tudo, se hoje parece fácil para essa pessoa, procura saber a história dela, porque com certeza foi uma história de luta para crescer, para conseguir se especializar, para conseguir ter cliente, para conseguir ter demanda, enfim. Mas isso não significa o fato da gente estar aqui dizendo que o direito da saúde ele é uma área que não necessariamente o dinheiro virá fácil e que a gente está aqui comentando sobre isso. Isso não significa que não seja uma área promissora, né? Muito pelo contrário. O É fato da gente demais. ter, o fato da gente ter demandas crescentes, né? A gente tem, então, possibilidade de ganhos constantes. E assim, dependendo da. Eu não vou falar aqui em valores exatos, não vou chegar e falar, 10 mil, 20 mil, R$ 1.000, não é isso. Não vou falar em valores exatos, mas tem que pensar lá na frente, a longo prazo, e também que se você mexe com a vida, então você está falando de uma demanda de um valor alto. Se você mexe com um dano físico permanente, você também está falando de uma demanda com valor alto. Então, as chances de você... Primeiro, que tem muita demanda. Segundo, que se você está lidando com esses aspectos sensíveis da vida, as chances de você ter que trabalhar com uma demanda que vai trazer um ganho alto para o cliente, você então vai ter os seus honorários sobre um valor alto, consequentemente, os seus honorários serão altos. Então, assim, Mas sim para se uma área conseguir promissora. isso, mas para se conseguir esses resultados, você tem que ser capacitado, você tem que ser técnico, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então é importante. A gente vai ver no futuro, André, tem muito pessoal falando assim, nossa, eu comecei minha carreira fazendo o curso do IGEDS, hoje eu sou o Bambambam. E a gente vai ver Vai isso ser muito no ótimo. futuro, viu? Pois é, então assim, gente, é uma Aqui área o Magno falou que ó, promissora. tem gostar em primeiro lugar e depois suar para ganhar dinheiro. Só lendo o comentário aqui rapidinho do Magno, olha. Tem que gostar em primeiro lugar e depois suar para ganhar dinheiro, pois se não gastar dinheiro, nenhum satisfaz. Peraí, que fugiu aqui. Pois se Pois não se não gostar, gostar. dinheiro nenhum satisfaz. Sou prova disso em outras áreas. É verdade. Uma coisa que é engraçado, Magno, é que dentro desse nosso nicho do direito da saúde, direito médico e tal, meio que todo mundo se conhece, né? Assim, a gente vê que todo mundo meio que se conhece, assim, porque é um nicho, como está realmente nichado, então acaba que são poucos profissionais e todo mundo acaba tendo um certo relacionamento. E é uma coisa muito comum, que é todo mundo que é dessa área realmente é apaixonado, assim, todo mundo realmente é meio romântico. Eu sempre falo que eu sou muito romântico dentro do direito da saúde, assim, até por alguns posicionamentos meus, alguns valores e tal. Mas não sou só eu, todo mundo, sabe, é um pouco romântico, é muito apaixonado, é empolgado com a área. É uma coisa muito comum disso. E eu tenho certeza, pessoal, que quem começar a acompanhar conosco aí, aqui as postagens do IGEDS, as lives, quem realmente não está na vivência, com certeza vai começar a amar também, porque não tem jeito, isso aqui é apaixonante mesmo.
É verdade, é verdade. Até, eu não sei, não sei você, Fabrício, mas eu lembro que a Lê já falou que ela começou no direito da saúde até por questões pessoais, problemas, né, que ela teve de enfrentar, e aí Sim, ela viu a importância da área, né? E isso acontece com muitas pessoas. Eu conheço uma outra advogada, a Maria Neri, não sei se alguém mais aqui conhece ela, uma querida. Ela tem uma deficiência e aí ela se formou advogada, foi procurar comissões para fazer parte, e ela disse, uma vez ela contando a história dela, ela disse que ela tinha listado ali como comissão para participar a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, por uma questão óbvia, Direito Constitucional, Comissão de Direito Constitucional, porque é uma matéria que ela gosta muito, e uma terceira comissão que eu não me lembro. E aí ela disse que, olhando assim as comissões que tinha na OAB dela, que é lá do Rio Grande do Norte, ela viu a de direito da saúde e falou: nossa, eu consigo juntar essas três áreas que eu quero numa só. E aí ela também entrou sim. e se apaixonou. Então, realmente é um ponto em comum. Não vou dizer todo mundo, mas eu acho que 99% das pessoas que trabalham com o direito da saúde são encantadas. Inclusive, quando eu entrei, você estava contando como é que você começou e você começou a falar, mas não terminou. Como que você entrou na Ah, área. não. Você começou a falar, aí eu entrei, aí a gente mudou de assunto e você acabou não terminando. Ah, bom, então, eu estava no último semestre da faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, estava meio chateada, pensei, cheguei a cogitar a fazer uma outra graduação, e aí naqueles tópicos especiais, assim, que eu tinha escolhido medicina legal. E aí o professor falou, ai, gente, não sei se você. Isso em 2015. Ah, não sei se vocês conhecem, mas tem essa área de direito médico, né? Na época ele até falou direito médico, não falou direito da saúde. É uma área que está crescendo e tal, e tem poucos profissionais, e eu assim, ai, vou ver se eu acho alguma coisa nessa área, né? Porque eu já estou terminando o direito, começar outra graduação vai ser muito perrengue. Aí pesquisando, na época, eu só encontrei duas pós sobre o direito médico, nenhuma online, uma era em São Paulo e a outra, salvo engano, em Curitiba. Como eu sou de São Paulo, eu falei, ai, para mim fica mais fácil ir para São Paulo, eu fico na casa da minha tia, faço a aula da pós e volto, né? E como tinha a opção de fazer aos sábados quinzenais, então sábado sim, sábado não, eu poderia continuar trabalhando, né? Então eu continuei trabalhando, Uhum. eu fiz um acordo com os meus pais, porque realmente, como eu falei no início, fazer uma pós não é uma coisa barata, né? Então eu falo Não, com experiência. Aí eu fiz um eu bem acordo com os sei meus também. pais, fiz um acordo com os meus pais, falei, olha, eu pago tal parte, vocês pagam a outra, pode ser, eles toparam. Então, consegui fazer com a ajuda deles, graças a Deus, sempre tive muito apoio da minha família. E aí fiz a minha pós em Direito Médico e Hospitalar lá em São Paulo. Durante essa pós, eles comentaram sobre um curso lá em Coimbra. Lá em Coimbra eles chamam de breve pós-graduação, um nome assim. Eu chamo de especialização porque realmente é mais curta. E fiz, então consegui também fazer lá em Direito da Medicina. E aí comecei a ajudar na defensoria, comecei a me infiltrar nesse meio assim aos poucos, porque como eu trabalhava eu não tinha um escritório, então a minha atuação ela foi mais lenta por conta disso, mas estava sempre nos congressos, sempre que eu Isso é podia, verdade. estava me inscrevi nas comissões. A primeira, inclusive, aqui em Brasília não tinha essa nossa comissão, né, do direito da saúde. Quando eu comecei a Sim. fazer parte, tinha só da bioética. E agora, na nova gestão que finalmente foi dividido, cada comissão, foram criadas novas comissões e cada uma está tratando de um tema específico, né? Então foi assim É, que eu caí no direito da saúde, meio sem querer, meio sem saber o que fazer, mas no fim fiquei por gostar muito. É uma área realmente apaixonante. e uma coisa que você comentou que é interessante é que você falou que na época só falavam direito da saúde, direito médico, né? Isso é uma coisa interessante mesmo, porque realmente essa questão de direito da saúde, como realmente uma matéria autônoma, é relativamente nova, assim, não tem tanto tempo assim. O que a gente tem mais antigamente era o direito médico e o direito sanitário, né?
Aí que veio depois o direito da saúde, tá? Para a gente ver como que as coisas elas vão evoluindo ali, vão sempre mudando, tá sempre surgindo alguma coisa nova, né? No meu caso aqui, pessoal, eu comecei também nessa área muito por acaso, porque eu já advogava, eu já advogo desde 2012, eu acho. Na verdade, eu já trabalho em advocacia desde 2004, né? Mas como advogado mesmo desde 2012. Já tem um tempinho aí de caminhada já. E eu comecei realmente, eu era trabalhista, meu escritório era trabalhista, família, civil, e aí por acaso começaram a surgir ações de saúde, e aí foram surgindo, uma coisa foi levando a outra, atendendo muitas crianças especiais, tal, e eu enxerguei nessa área uma possibilidade de fazer um trabalho social muito forte, que eu gosto muito, né? Eu tenho muita preocupação realmente da gente ter um impacto social, um trabalho social. E aí eu vi que a gente conseguia conseguia ajudar famílias carentes, né, situações assim, realmente um trabalho social muito efetivo mesmo assim, né, de ajuda mesmo de quem precisa. E aí eu juntou uma coisa que eu gosto com a outra e acabei me apaixonando pela área, assim, de pouquinho em pouquinho fui me especializando, porque sempre surgia uma família que precisava de uma coisa, que às vezes eu não nominava, eu ia aprender, e aí eu fui um passinho de cada vez, sempre tentando ajudar cada vez mais pessoas, e aí foi me levando, né, para esse rumo de realmente especialização, pós-graduação, etc, né. E é isso, fiquei apaixonado na área, e eu tento muito trazer isso, tanto essa visão desse cuidado social, desse trabalho social, essa importância que essa matéria tem para as aulas, para os cursos, para minhas palestras e lives também, eu tento transmitir muito isso. Não à toa que a gente fala tanto aí, né, Andressa, da importância do atendimento do paciente, da empatia, da humanidade, humanização, do acolhimento e tal, né, que é um pouco diferente do que a gente aprende na faculdade, né, que é aquele negócio assim do advogado técnico dentro ali da sua redoma e vai atender um cliente. Para a gente não, a gente atende pacientes, né, porque são pessoas, então a gente tenta, inclusive, ver as pessoas que chegam a nós de uma forma também diferenciada, humanizada, para a gente realmente acolher e ter essa empatia com ela, né, que eu acho que faz toda a diferença também. Sim, com certeza. E como são pessoas que, na maioria das vezes, estão numa situação de muita fragilidade, às vezes o que elas realmente mais precisam não é de uma ação judicial, isso é a tal da justiça que nós chamamos, né? A pessoa se sente, de uma certa forma, vingada, ou que a justiça foi feita através de um processo, mas na maioria das vezes, o que essa pessoa, esse paciente, esse cliente realmente precisa é ser escutado. Então, você está ali também num papel meio psicólogo, né? E isso não... Tem gente que acha isso ruim. Eu acho que o advogado que acha ruim fazer um papel de psicólogo, ele está na profissão errada. Porque, primeiro de tudo, para você fazer uma boa petição, você tem que contar bem os fatos. E para você saber bem os fatos, você tem que ser um bom ouvinte, né? Então, se você acha ruim ouvir o seu cliente, não faz sentido. Exatamente. Eu sempre falo da importância da oitiva qualificada, né? Você ouvir o seu paciente, o seu cliente de uma forma qualificada. Você não ouvir para responder, mas ouvir para entender, né? Como a Andressa falou, muitas questões aí, inclusive aí a gente já pode até partir para um nicho aí da área da saúde, que é justamente esse trabalho preventivo, por exemplo, em clínicas e hospitais, por exemplo. Né, que você trabalha ali com um pouco de compliance, um pouco de alguns conceitos de bioética também, que você pode fazer, por exemplo, um tratamento, um atendimento e uma atuação preventiva para evitar a judicialização. Por quê? Muitas vezes a gente consegue resolver um conflito, uma situação ali com o paciente com uma simples conversa. Muitas vezes o paciente ele deixa de judicializar quando ele recebe um tapa nas costas e um pedido sincero de desculpas, falando, desculpa, eu errei com você. Pronto, já resolve. Isso, por exemplo, já é um nicho de atuação na nossa área. Né? Você ter essa atuação, por exemplo, com clínicas, hospitais, entidades médicas, uma atuação preventiva. O Magno aqui falou uma coisa interessante, para quem está começando a advocacia e não tem muitos clientes, é perrengue para custear as especializações. Bem sei, Magno, eu também passei perrengue para poder pagar alguns cursos. Inclusive, na nossa Masterclass, aí, quem acompanhar vai ter uma notícia bem boa nesse sentido aí também, viu? É muito chato não poder falar as coisas, né, Andressa? Porque a gente fica querendo falar tudo, né? Mas e para um advogado que está começando... Faz com carinho, né?
Pois é. Ainda mais para quem está começando na advocacia, não necessariamente no nicho de direito médico da saúde, mas está começando a advogar agora e nem sem realmente ter uma condição de pagar uma graduação super cara e tal. A gente então vai ter umas notícias bem legais aí na nossa Masterclass no dia 11 aí, viu? Vocês não perdem por esperar. Pois é. Lembrei aqui de uma outra coisa bacana para falar sobre o direito da saúde, é que você pode usar ele como o seu carro-chefe, então você pode escolher nichar no direito da saúde ou subnichar em algum outro braço dele, mas o mais bacana é que você consegue atuar em outras áreas porque elas são correlatas. Então você não vai virar e falar que você é um advogado tributarista, um advogado trabalhista e um criminalista, que são áreas completamente diferentes, que inclusive têm ritos diferentes, né? Então, o direito Exatamente. da saúde, ele tem áreas que são super associadas. Então, por exemplo, o direito do consumidor, o próprio direito civil, você pode falar sobre família, por exemplo. Se você quiser um nicho do nicho, você pode atuar no Tem direito vários. veterinário, você pode atuar no direito veterinário, por exemplo, defendendo tutores e associar essa sua área com o direito de família, porque existem já demandas para pensão alimentícia para o pet, para a guarda compartilhada do pet. Então, assim, você está num nicho do nicho, mas você ainda consegue atuar em áreas correlatas e dessa forma expandir a sua atuação. Porque eu acho importante falar isso, porque tem gente que imagina, que acredita que nichar é uma coisa ruim, porque é o mesmo que diminuir a sua captação, a sua prospecção de clientes. E não é bem assim, né? Na verdade, quando você Uhum. escolhe nichar, você passa maior autoridade, não tem nada a ver com números de clientes. Ah, se eu nicho, eu diminuo, né? Eu entro num funil. Não. Você passa a mostrar autoridade, que você domina aquele assunto, que você é especialista. Isso chama a atenção no mercado, então você se destaca. E as pessoas passam a te procurar por conta dessa sua expertise. Então, não é que você entra num funil quando você escolhe nichar, você sobe um degrau. E não no sentido também de que você vai ser melhor que os outros, não, mas no sentido de que você vai despertar, chamar a atenção com relação à sua concorrência, né? É o que, É, é o que a gente chama de oceano azul. Então, você se destaca porque você está especializado e, com relação ao direito da saúde, você se destaca mais uma vez porque a concorrência é muito menor. A concorrência qualificada é muito menor. Então, exatamente. você tem, digamos assim, duas chances, né, para se destacar. Pela própria especialização e porque o próprio nicho ele é menos concorrido. Um outro spoiler aí, que eu vou soltar aqui, do nosso curso, é que a gente vai ter alguns módulos específicos para alguns nichos, né? Aí, como a Andressa falou, tem alguns nichos que são um nicho, vamos dizer, um pouco maior, a gente vai ter esse módulo desse nicho um pouco maior, dentro desse nicho tem subnichos, né? Para você poder ali seguir para as suas áreas ali, assim, de interesse, né, de facilidade e tal. Então a gente vai tratar no nosso curso realmente esses diversos nichos aí que são diferenciados, que assim, se tem quem fale em curso, são poucos os que falam de certos nichos aí. Então a gente vai dar essa pedra base assim para que você possa dali começar a aprofundar, correr atrás e começar realmente a seguir o seu caminho único, né, a sua especialização única. Então a nossa expectativa é essa, de a gente dar realmente essa possibilidade que você, sei lá, vai nichar em ser advogado de paciente. Aí você vai ter realmente ali o conhecimento e a especialização daquele nicho maior de pacientes, e ali você vai começar a funilar ali dentro. E a importância que a Andressa falou, né, de você se destacar, de ser diferenciado, né. E também com o nosso curso, além de você ter essa possibilidade de afunilar, você já vai ter experiência com os outros nichos também, né. Por exemplo, se você quer nichar com paciente, mas você vai ter uma atuação
você vai ter um conhecimento ali com plano de saúde, com entidade hospitalar, etc, etc. Sem dando muitos spoilers aqui, mas a ideia é essa, assim, né, de realmente você ter a condição de saber para onde você vai caminhar a partir dali, né. O Henrique deu um comentário aqui legal, ó. Mário, deve ser o Magno, né? Acho que deve ter sido o corretor. Magno, dá trabalho, mas dá para procurar e achar algumas pós e cursos gratuitos de qualidade. Verdade. No grupo do GEDS, os colegas sempre divulgam. Acho que eu quero aproveitar esse comentário aqui para falar, para quem não sabe, nós temos um grupo de estudos no WhatsApp e tem um canal também no Telegram, e que lá tem bastante pessoal, todo mundo é muito engajado, então a gente está sempre trocando figurinha, trocando ajuda, trocando dicas, quando alguém tem alguma dúvida de alguma coisa, de alguma matéria, de alguma petição, joga lá, todo mundo responde, às vezes a gente nem consegue acompanhar, né, Andressa? Porque o pessoal já está tão engajado ali. Pois é, e esse grupo ele está seguindo realmente bem essa ideia que a gente quer passar do Instituto, realmente de fomentar a área, de todo mundo se ajudar e fazer uma rede mesmo de conhecimento, de troca de informações, de capacitação mútua, né? Que eu acho que esse grupo já está seguindo muito nesse rumo assim, que a gente já queria dar, assim, porque ele é todo mundo se ajudando, todo mundo empurrando o outro para cima, né? Numa outra live eu cheguei a falar sobre isso, né? Que nessa área, pessoal, nós não temos concorrentes aqui, todos nós somos colaboradores, e somos colaboradores por um bem comum, que é o nosso nicho, de direito médico e da saúde, né? Então, quando nós ajudamos vocês, e quando vocês nos ajudam, e todo mundo vai ajudando, formando essa cadeia de apoio, de auxílio, isso ajuda o nosso nicho a se alavancar como realmente uma matéria acadêmica, destacada e tal. E isso reflete para todos nós, né? Então, como eu falei no começo da live, né, todo mundo meio que se conhece, são poucas pessoas aqui nesse nosso meio aqui, todo mundo meio que se conhece, se ajuda, e todo mundo trabalha junto em prol desse bem maior. Porque quando a gente está trabalhando junto, o nosso meio vai crescer, a nossa matéria vai ficar mais importante, tendo mais relevância profissional, acadêmica. Isso reflete para a gente também no futuro. Sim, com certeza. Sem contar que quando você acende a luz do outro, a sua não se apaga, né? Aquela ideia do fósforo. E eu acho fantástico o nosso grupo por conta disso. Eu já recebi no privado, foram 2 até, comentários assim: nossa, Andressa, obrigada por ter me apresentado o grupo, porque uma me disse que ela quebrou, e olha que ela é advogada, né? Ela me disse assim: Andressa, obrigada, você me ajudou a quebrar o ranço que eu tinha de advogado, porque a experiência anterior que eu tinha tido eram de advogados muito panelinha fechada, que não abre para ninguém, que não ajuda ninguém, muito individualista. E a outra pessoa me disse: nossa, Andressa, eu adoro participar do grupo do IGED, porque eu sinto realmente o carinho de vocês e como vocês nos acolhem. Então, realmente funciona como uma rede de apoio. E vamos falar a verdade, não é só a gente que ajuda, os próprios colegas que já estão no grupo, eles sentiram essa vibe, e quando um pergunta, como tá com muita interação, às vezes eu, Fabrício e a Lê, a gente não consegue acompanhar, mas aí os próprios colegas do grupo respondem e se ajudam. É realmente assim, é uma energia muito boa que tem ali. Eu adorei ter criado, adorei mesmo. Foi assim, muito melhor do que a expectativa, assim, de verdade. A gente queria realmente um grupo assim, mas ele saiu muito melhor do que a gente esperava, assim. Então, acho que é promissor. E a gente quer trazer isso para o nosso curso também, e ensinar isso no nosso curso, e mostrar a gente a importância realmente dessa atuação de colaboração, de não ter essa visão tacanha de meu nicho fechado, eu não quero que ninguém entre. Não, gente, vamos compartilhar conhecimento mesmo, vamos fazer todo mundo crescer junto. Porque, gente, isso reflete, inclusive, na vida, na vida jurídica dos pacientes, das entidades. Quando a gente tem um nicho, uma atuação profissional da advocacia especializada, técnica e precisa, isso reflete inclusive na sociedade, né? Então a gente vê, é muito comum a gente ouvir aí, por exemplo, o aumento, por exemplo, das demandas em relação aos médicos. Isso é um reflexo, sabe, do empoderamento do paciente, sabe, do acesso à informação. Isso é um debate para uma live inteira, né? Mas assim, isso mostra a importância realmente
da informação correta estar chegando, dos advogados estarem antenados, estarem especializados na área para realmente saber como lidar com isso. Inclusive o advogado do médico, de saber como lidar com isso, né? Então, assim, a gente vê alguns erros que são cometidos, inclusive, em conselhos, né? Porque vai para um conselho, por exemplo, com a cabeça de processo civil. E lá não é um processo civil, gente, lá é um processo administrativo, com todo um protocolo específico de cada conselho, e isso pode acabar prejudicando, inclusive, a categoria, né, dos médicos, no caso de uma atuação imprecisa do advogado. Isso reflete no atendimento ao paciente, que o médico vai ficar mais receoso, com medo de ser... Então, assim, é uma bola de neve, né? Por isso que a gente tem tanto esse carinho e esse cuidado, realmente, de fazer uma coisa diferenciada e de furar essas bolhas, quebrar esses paradigmas e ter um debate amplo, diferenciado, humanizado, porque uma coisa reflete na outra. Com certeza. E eu acho bacana falar também, quem está entrando agora, quem está querendo começar no direito da saúde, ou já tem a teoria, mas nunca teve a prática, tem essa possibilidade de você se oferecer para ser defensor dativo no CRM, né? No CRM da sua localidade. Uhum. Inclusive, não sei se ela está ainda na live, mas eu vi que a Ana Patrícia entrou e eu vi também uns stories dela outro dia que ela se candidatou para ser defensora dativa. E assim, é bacana porque você tem acesso a essa prática dentro do conselho, que também é uma outra frente para você atuar, né? Você pode, então, defender o médico, não só no judiciário, mas também no conselho dele. E aí, como tem uma atuação muito específica, tem um rito próprio, é bacana você começar como defensor dativo. E também, quem não quiser ser defensor dativo, porque não quer enfrentar essa parte administrativa, pode se voluntariar na defensoria, que é uma coisa que eu faço, vou retomar essa semana. Aqui em Brasília, eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui em Brasília a gente tem o núcleo da saúde na defensoria. Então, eu me candidatei para colaborar especificamente no núcleo da saúde, com as iniciais. Então, eu ajudo o pessoal lá, é gratuito, mas eu faço porque eu gosto. Já falamos aqui várias vezes, a área do direito da saúde é apaixonante a esse ponto de você querer ajudar o outro, né? E eu fico super feliz quando eu consigo, estou lá na defensoria fazendo um atendimento e a pessoa fala, nossa, Andressa, doutora, muito obrigada pelo seu carinho. Eu já escutei de pessoas... Só não me deu um abraço porque a gente estava na pandemia, mas eu senti que ela queria me abraçar e disse, olha, continue sempre assim, porque você escuta a gente e você faz o seu trabalho com carinho. Então, assim, não tem como não gostar de uma área que você escuta isso, sabe? Aquece o nosso coração, é o melhor pagamento que tem, só não paga boleto, mas é o melhor pagamento que tem, é essa gratidão que a gente sente no olho da pessoa por você ter atendido ela, feito o seu trabalho para o máximo possível para conseguir ali algum benefício para ela, ou um medicamento, um leito de UTI, um exame. Eu atendo muitas pessoas lá que querem um exame, uma consulta, uma coisa tão básica, mas como o nosso SUS está superlotado, com muitas demandas, e ele tem uma carência de investimento, isso é um fato, então as pessoas, às vezes, elas ficam meses, anos na fila. Aí recebo muitos pacientes nesse sentido, que vão lá na defensoria para pedir, de repente, uma liminar, ou só tentar mesmo uma ação, isso se não conseguir administrativamente, porque sempre que chega uma nova demanda, e isso eu acho importante falar também, a gente, enquanto advogado, nós não devemos, pelo menos é o que eu penso, né? Não devemos incitar a judicialização, a gente deve sempre buscar a justiça como a última ratio. Então, sempre que chega algum paciente novo lá na defensoria, a gente manda um ofício para a administração aqui da Secretaria de Saúde para perguntar como é que está a situação, para que a secretaria informe qual é a posição da pessoa na fila, se tem alguma previsão de atendimento. E aí, dependendo da resposta, aí que a gente passa para a judicialização de fato, vai buscar a tutela jurídica, né? Então... gente, é uma coisa básica que às vezes não está na nossa realidade. Nós que temos uma condição um pouco melhor de repente conseguir pagar uma consulta particular ou até conseguir arcar com o preço de um plano de saúde, como não está na nossa realidade buscar tanto o SUS,
a gente não imagina, mas eu já atendi gente que tinha problema no olho, não era um problema qualquer, era um problema um pouco mais grave, que estava há anos na fila para uma consulta. Então, assim, eu gosto muito de ser voluntária na defensoria por conta disso. E é uma outra possibilidade para quem quer pegar a prática, né? E aí, de bônus, ainda ajuda a comunidade. Com certeza. Essa questão tem uma história que até hoje me emociona bastante. Um casal de velhinhos que eu atendi há muitos anos atrás, assim, e eles eram muito pobres, assim, por isso eles não conseguiam ter acesso a advogado e tal. E eu atendi eles, foi até pelo NAGE, eu acho, se não me engano. E aí eu fui o único que atendi, parei, conversei, fiquei 2 horas lá, deixei conversar tudo, falar tudo, se eu quero uma ação até para era direito veterinário, inclusive. Era ação contra um pet shop, negócio de um gatinho e tal. E aí, assim, atendi, acolhi esse pessoal, esse casal de velhinhos e tal. A ação, eu até consegui ganhar, era uma ação bem desacreditada, mas foi um esforço muito grande, então consegui, na época foi uma vitória muito grande, porque tipo, eu tinha pouquíssimo tempo, assim, de experiência, né, então consegui uma vitória bem legal. E aí, deu uns 2 dias, eles levaram pra mim um potinho de pão de queijo, sabe? Ela fez pão de queijo pra mim e tal. Eu falei, cara, foi aí que eu falei, porra, é a minha vocação ser advogado, gente, porque isso aqui, sabe, você pode ganhar os honorários que forem, assim, que nada paga a pessoa botar todo o amor dela ali, fazer um negócio com todo carinho, com um pouquinho de dinheiro que ela tinha, ela comprou o ingrediente pra fazer e tal, e foi lá, pagou passagem pra levar e tal, só pra agradecer, né? Então foi nesse dia que eu falei assim, nossa, é isso aqui que eu quero para mim. Eu não quero ser juiz, não quero ser nada, eu quero ser advogado, porque isso aqui... Então, assim, esse viés social que eu falei antes, eu acho que é muito importante, assim. E a Andressa comentou também dessa questão do voluntariado, realmente é uma porta de entrada muito bacana, que dá para você aprender bastante. A do CRM é bem legal, é bem interessante, poucas pessoas sabem disso, que há essa possibilidade. Em outros conselhos, não são todos, mas alguns também têm essa possibilidade, né? Aí vai depender do seu conselho regional e também da categoria também. É um ponto de partida bem interessante, assim, porque como a gente falou aqui dos nichos, né? Porque você pode, assim, eu quero atuar para médico, por exemplo. Então você pode atuar para médico, seja na questão de erro médico judicialmente, seja na defesa administrativa no CRM. Quero atuar para paciente. Você pode ser um advogado especializado fugiu a palavra de novo, gente. Na regulação, você pode ser um cara especializado nas farmácias de alto custo. Então tem vários ramos ali, tem várias coisinhas que você pode ir seguindo. E mais uma vez reforçando essa importância mesmo da especialização do advogado. Como a Andressa falou, muitas questões, muitas demandas na área da saúde, é possível de se resolver sem judicializar. A Andressa levantou bem essa importância da responsabilidade do advogado em não fomentar a judicialização, não fomentar um comportamento beligerante. A gente tem que realmente pensar com a cabeça de composição, de resolução, de ter soluções ali, que inclusive muitas vezes são menos onerosas e muito mais rápidas para o paciente ou para o seu cliente, né? Então, assim, é importante, mas para você saber fazer isso, você tem que ter conhecimento. Você não basta... Se você é um generalista de qualquer outra área, você não vai saber, por exemplo, atuar junto com a regulação do SUS, por exemplo. E assim, às vezes, um paciente que está aí há 2, 3 anos esperando a consulta do SUS, se você souber o que fazer, como atuar, você pode ali descobrir, por exemplo, que está faltando um exame de sangue, por exemplo. E eu já passei por isso. Um paciente está há muito tempo esperando, não consegui resolver, eu fui lá no postinho, eu pessoalmente fui no postinho, conversei com a médica, e a gente descobriu que estava faltando um exame de sangue para ele continuar na fila da regulação. Né? Então, assim, isso exige conhecimento, exige saber o que fazer para você conseguir realmente um resultado rápido. E a Alexandra lembrou aqui, teremos um tipo de voluntariado no IGEDS. Mais um spoiler, eu gostaria muito de falar, mas esse nosso projeto de voluntariado aqui, pessoal, vai ser... Não existe nada igual. Ninguém nunca fez igual, assim. Não que eu conheça, pelo menos. A gente, inclusive, fez uma pesquisa de mercado justamente para trazer para o nosso curso questões importantes e que sejam relacionadas ao direito da saúde, mas também questões que não são abordadas
no mercado atual. E essa possibilidade é uma delas. Olha, quem assistiu essa live ou quem for assistir no replay já deve estar babando de vontade de participar da Masterclass, porque gente, eu tô doida já. Porque esse projeto que a gente tem em mente aí, é assim, gente, vocês não têm noção do tanto que vai ajudar, o tanto de gente vai ajudar, assim. Inclusive colegas advogados, assim, é uma coisa assim que a gente está empolgadíssimo para sair do papel, assim. Que pena que não pode falar, né? Mas dia 11, gente, dia 11, assiste aí a nossa Masterclass. 30 segundos para acabar, Fabrício. Vai cair a live, vai ser derrubada. Não, mas acho que deu pra gente falar muita coisa e mostrar para os colegas aí como que o nosso meio, tanto o direito médico quanto o direito dos profissionais de saúde ou da saúde do paciente, é realmente um grande mar azul, tem muita coisa tem muitos nortes para seguir. Tchau. E a gente vai mostrar para vocês o nosso curso, hein? Acompanhe